anexada ao processo. 4.17.12. Será considerada homologada a posição da linha decorrido o prazo de 10 dias sem qualquer impugnação. Ou seja, uma linha presumida é uma linha de mentira. É uma mentirinha. Mas depois de homologada, ela passa a ser verdadeira. Então, a homologação procedida não é nada mais, nada menos do que um artifício para transformar uma mentira em uma verdade. Desculpe, os senhores não têm nada a ver com isso. Isso é a orientação normativa que determina. Sou servidor público federal como eles, e eu sei que se nós não cumprirmos o que manda as normas, os regulamentos, nós seremos punidos por isso. Então, os servidores não têm culpa nenhuma do que está errado. A culpa está lá na cúpula em Brasília. A culpa está lá. Onde publica e divulga no edital oficial da União, no Diário Oficial da União, um documento eivado de ilegalidades. Também mencionou o colega que a premissa básica para determinar os terrenos de marinha é que terrenos de marinha são terrenos enxutos. Como pode dizer isso, como pode isso ser uma verdade, se a referência básica é a linha da pré-mar média do ano de 1831? Ora, essa linha está encoberta pela pré-mar, ora, ela está um pouco abaixo. Mas se ela é média, há momentos diariamente em que ela está encoberta pelas águas. Isso é fatal. Em face destas considerações e de tamanha incoerência, pergunta-se: a SPU Bahia pretende revisar e adequar sua orientação normativa ao NGA 02 de 2001? Isso que eu estou dizendo aqui para todos os senhores, eu disse em um seminário que eu fiz na SPU em Brasília, em 2013, perante toda a cúpula da SPU. Tudo que eu estou dizendo aqui, lá a cúpula da SPU sabe disso. Eu disse. E disponibilizo toda a metodologia técnica científica que está disponível na internet. Entrem com o meu nome e lá vão encontrar a tese de doutorado que eu desenvolvi, onde está lá dizendo como se demarcar os terrenos de marinha. Por que a SPU não faz isso? Só para terminar aqui essa questão, não faz por uma única razão. Se determinar a demarcação dos terrenos de marinha, de acordo com a lei e de acordo com os métodos técnicos científicos, os terrenos de marinha vão ficar sobre a faixa de praia. Praia é bem comum de uso. O povo prevalece, portanto, sobre os terrenos de marinha. Quesito 5. Se as demarcações dos terrenos de marinha forem realizadas pelo emprego dos métodos técnicos científicos adequados e coerentes com a legislação em vigor, eles ficarão localizados sobre os ambientes praiais e, por isso, perdem a sua eficácia como bem dominical da União. Diante de tal afirmação, seria mais prudente que a SPU Bahia só realizasse tais demarcações após a realização de estudos preliminares, que venham a confirmar ou negar a afirmação retrocitada. Em face destas considerações, pergunta-se como a SPM pretende se posicionar. Vou tirar o dedo daqui de cima do botão. Última consideração. Inciso 6. A Lei de Acesso à Informação, LAI, estabelecida pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, e Decreto número 7.724, de 16 de maio de 2012, regulamenta a Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso 33 do caput do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Garante a todo cidadão o acesso dos usuários a registros administrativos
e informações sobre atos do governo, como transcrito a seguir. Para não perder tempo, não vou mais fazer essa transcrição, querendo apenas que a SPU disponibilize em meio digital o relatório das demarcações dos terrenos de marinha realizados aqui na ilha de Itaparica, para que possamos acompanhar de perto, as pessoas interessadas possam tomar conhecimento. Muito obrigado. Bom, nós temos feito uma estrutura de funcionamento aqui, de fazer mais dinamicamente, mas diante dessa necessidade técnica desta primeira pergunta, não caberia tolher a manifestação do solicitante e também não cabe agora a gente aguardar as outras duas para responder, porque senão nós já vamos ter dificuldade de, vamos dizer assim, consolidar isso que não é uma pergunta, é uma prova do Enem. Então, vai ser, eu acho que, mas é muito bom, é muito oportuno que a gente já comece pelo ponto crítico da questão. Em primeiro lugar, não precisa apelar para a live. Essa audiência pública já é a demonstração inequívoca da transparência do processo. Em primeiro lugar, de novo, essa transparência vai estar registrada no processo de revisão da demarcação, que é um documento público. Vistas e cópias podem ser requeridas oficialmente a qualquer momento, por toda e qualquer parte legítima do processo. Estou começando de trás para frente porque facilita para a minha cabeça aqui. A incongruência ou incoerência que possa eventualmente existir entre uma instrução normativa e a lei, no que diz respeito ao posicionamento da linha de pré-mar média de 1831, quando ela tenha sofrido movimentações do litoral para um sentido ou para outro, né, que é onde, se não me engano, reside a maior, vamos dizer assim, controvérsia, de que, na verdade, quer dizer que em muitos casos essa linha de pré-mar pode estar mergulhada, né? Então, a partir disso, nessa portaria, se conta a parte enxuta, e a partir disso se faz a faixa dos 33 metros. Essa discussão não é nossa. A nossa discussão aqui é todas as outras partes técnicas, todas as cotas vão ser informadas. Nós não vamos informar uma cota altimétrica agora, porque o procedimento técnico dela vai ser também examinado e revisto, verificada a consistência do que levou à adoção da cota da demarcação anterior. Isso faz parte desse trabalho, é por isso que nós estamos aqui. Agora, uma coisa é certa: o fórum para discutir a legalidade de um instrumento normativo é o Judiciário ou o Congresso Nacional. Então, ou se muda a lei, ou se muda uma portaria por força administrativa, e o questionamento administrativo é cabível, mas não é nessa instância. Pode-se fazer, e já existe esse pleito, já existem várias entidades e pessoas solicitando que seja revisto essa normativa, mas isso não nos compete. O que nos compete aqui é seguir a norma. Se ela é inconstitucional, que se ingresse com uma ação de constitucionalidade, uma DIN, que se faça, mas isso é outro fórum. Enquanto essa normativa estiver vigente, nós vamos seguir o rito dessa normativa. Não nos compete aqui entrar nesse mérito. Não nos compete. O que compete aqui é o seguinte: nós temos que demarcar qual é a LPM de 1831. E é esse o trabalho que nós vamos fazer, através de medições técnicas, pesquisas históricas, e essa documentação histórica pode ser e deve ser também contribuída e apresentada por todos vocês, em todo momento. Tecnicamente, a equipe, não só da Bahia, mas
No caso de se necessitar de qualquer assessoramento de outra unidade da federação ou de Brasília, como também unidade da federação, mas como órgão central da SPU, porque em Brasília tem uma unidade, uma superintendência, e tem a sede geral da SPU Brasil, a secretaria propriamente. Tecnicamente, todos os questionamentos qualificados dessa forma, eles constarão no processo e serão respondidos dentro do processo. Essa demarcação ela vai ser oficial no dia que ela for homologada. Por isso que ela tem várias instâncias administrativas para serem discutidas, como o colega Abelardo falou. Ele vai discutir no âmbito da engenharia da SPU Bahia, depois com a superintendente ou superintendente da SPU Bahia, depois com o secretário nacional, depois com o ministro do planejamento, e vão se esgotar as instâncias administrativas para essa demarcação. Precisamos ter em conta de que a área que pertence à União, que fica dentro do terreno de Marinha ou acrescido de Marinha, ela não é um ato declaratório. Ela pertence à União desde sempre, desde as primeiras leis que dizem isso, e recepcionadas todas pela Constituição de 1988. É um ato constitutivo. O ato declaratório é no momento que se delimita. Aquilo não passou a ser da União a partir do momento que se delimitou. Sempre foi da União e continuará sendo da União até que o Legislativo mude toda essa estrutura legal. Apenas um ato declaratório diz, a linha passa aqui. Então quem está aqui está fora, quem está do lado de cá está dentro. Essa discussão de onde passa a linha, ela tem aspectos técnicos a serem considerados e tem aspectos jurídicos a serem considerados. Todos serão amplamente debatidos dentro do processo, que será amplamente divulgado e discutido e acessível a todo mundo. Agradeço a contribuição imensamente, e eu acho que, como não seria oportuno entrar no mérito dos detalhes, nós vamos deixar à disposição e discutir isso dentro do processo e em outras oportunidades de reuniões que tenhamos todos aqui. Me permita mais uma contribuição? Sim, claro. A cota básica da LPM do ano de 1831, aqui, sim, na Baía de Todos os Santos, sim, é de 21 centímetros acima do nível médio do mar. Tudo bem. Pode registrar isso aí, depois calcular. Tá certo. Aí nós vamos fazer 1 trilhão de cálculos, né? Até saber se existe vida inteligente em outro planeta ou não. Não é? Essa assertiva, eu digo que é 20,5. 1 metro, não, desculpa, 2 metros, 20 centímetros e 5. Totalmente absurda. Pronto, mas assim, mas eu não disse isso. É o que a SPU está dizendo. Não, eu não, nem é essa, é o número que eu chutei aqui agora. Não, mas esse é um padrão, que é usado, é um padrão que é usado no Brasil inteiro. Eu estou dizendo que se eu colocar aqui, não tem nenhum sentido de consistência, colocar é isso. Eu não vou dizer nem é isso, nem isso. Nós estamos iniciando um processo demarcatório. Esse processo vai passar por se chegar a exatamente isso. Aonde todo mundo, com tanta qualificação ou sem tanta qualificação, vai ter oportunidade de discutir e contestar. E todas as oportunidades administrativas e depois tem as oportunidades judiciais, como é o nosso sistema, graças a Deus. Então, é uma coisa... Alô, é um aspecto dessa questão extremamente relevante e importante, porque cada evolução que se obtenha a partir de discussões como essa, não é evolução só da ilha de Itaparica, ela ganha uma dimensão nacional, do ponto de vista de mudanças, talvez, que possam ocorrer, de metodologia, de considerações e de parâmetros históricos. Então, isso vai ser, vamos dizer assim, uma sutileza relevante e sofisticada que vai trazer beleza ao nosso processo. Nada mais, nada menos do que isso. Ele vai chegar a um dia demarcar essa linha de pré-amar média, a LPM de Itaparica. Então, agora, se... Aí, se eu...
Você jura? Porque eu só estou preocupado com... Tá bom, vamos lá. Preocupado com o horário. 30 segundos. Bom, quando eu demonstrei aqui, pela legislação anterior, de 1831, que isso começou lá em 1700 e alguma coisa, que a premissa básica de terrenos de marinha são terrenos enxutos, é que eram terrenos enxutos lá naquela época. Certo? É bom que se faça essa ressalva. Claro, se eram terrenos que deveriam servir de servidão pública, se eram terrenos para instalar equipamentos bélicos, se eram terrenos para permitir carga e descarga de mercadorias, se eram terrenos para que as pessoas circulassem, e se eram terrenos que estavam sendo ocupados, logicamente que as pessoas não iam ocupar terreno molhado ou terreno subaquático. Então a premissa realmente é verdadeira. Eles eram terrenos enxutos lá naquela época, em 1831. Certo? Até. Então, utiliza-se esse marco de referência por conta da lei de 1831, por conta da instalação do marégrafo. Antes de ter marégrafo não se podia fazer medições maregráficas, e a partir daí se faz o cálculo. Agora, se a normativa está correta, se ela está incorreta, a gente tem que ter uma coisa em mente. Os técnicos da SPU da Bahia, como de qualquer SPU do Brasil inteiro, podem e devem utilizar apenas o que está normatizado. A gente não pode sair do que está na norma e no Decreto-Lei 9.760. Nós agradecemos imensamente a contribuição do professor Dr. Obed. Ele sempre traz coisas que realmente a gente tem que se debruçar, tem que estudar e tudo, mas como Edmundo colocou, eu gostaria até que seus estudos fossem levados em consideração e que a lei fosse revisada, e muitas dessas controvérsias que muitas vezes chegam às raias do poder judiciário, elas deixariam de existir. Mas no âmbito das nossas atribuições enquanto comissão de demarcação, não sei se felizmente ou infelizmente, aqui agora não vou fazer juízo de valor, mas a gente tem que se reportar à normativa e o decreto de 9.760, somente esclarecendo e finalizando. Que o decreto-lei faz referência a documentos históricos. No decreto ainda não estava incorporado, que veio com a normativa de 2001. Essa coisa de determinação de cota básica, cota efetiva, não está lá no decreto, em nenhum momento, em nenhuma linha escrita isso. Então, muitas demarcações feitas pela SPU anteriores a essa instrução normativa, elas só levam em consideração os documentos históricos apresentados, certo? Não haveria como os técnicos fazerem a demarcação por determinação de cotas se essa normativa nem sequer existia. Ela só veio existir em 2001. Então, essa de Itaparica, especificamente da ilha de Itaparica, ela foi feita na década de 70, portanto, antes da orientação normativa. Então, ela teria que passar por um processo do revisório, até por conta da orientação normativa de 2001. Obrigado, Abelardo. É claro, isso é profundamente técnico e, como disse, dentro do processo, tudo isso vai ser desenvolvido, discutido. Eu acho que é importante agora a gente prosseguir, dando oportunidade a quem já estava inscrito, né? Pessoal, Edson. Edson, por favor. Eu gostaria de me inscrever também. Pode falar. E assim era. Boa noite a todos. A pergunta seria o seguinte: se a área de marinha fica de fiscalização na marinha, por que a prefeitura cobra a taxa do IPTU e a construção edificada em área de marinha, né, em faixa de terra, ela também é omissa, é um flagrante, né, vista aí na ilha? Não entendi a segunda parte. Pronto. Primeiro, assim, se a área de marinha, por que a prefeitura cobra IPTU? Ou seja, como ela cobra imposto, uma coisa que não é dela. E segundo, qual a atribuição dela ou do SPU em relação à prefeitura dessa omissão da prefeitura de não zelar de um bem que é da União. Ou seja, que é de todos, né? Na União, que eu quero dizer, é de nós mesmos, mas não dela.
Bom, essa pergunta é muito boa, porque é uma confusão muito frequente que a gente faz. Eu pago o IPTU do meu apartamento, que pertence a mim. Então eu pago um imposto. Esse imposto, que é a prefeitura, é um área de imposto. marinha? É um imposto. Entenda onde eu vou chegar. Pode ser área de marinha ou não ser área de marinha, eu vou pagar o IPTU, que é um imposto. Esse imposto, ele não tem a ver com quem é o dono. Quem é o contribuinte com relação àquele imóvel, que é o dono, ou às vezes o inquilino, ou seja, o fato de ele ocupar um espaço urbano, você é obrigado a pagar um imposto por tudo que você usa de infraestrutura daquela cidade. É um imposto territorial urbano, é um imposto. Mas se eu pegar esse mesmo apartamento que eu alugo, que eu pago o IPTU e alugar para meu colega Guimarães, eu vou receber dele um aluguel. E ele vai pagar o IPTU, ou eu vou pagar o IPTU, mas o IPTU continua sendo pago. Como eu sou o dono do terreno, eu posso alugar para ele. Como a União é dona do terreno, ela pode alugar para você. Na linguagem jurídica do direito público e da União, esse ato de alugar para você chama-se autorizar ou inscrever a ocupação. É o Instituto da Inscrição de Ocupação. Então, o que você paga à prefeitura é um imposto. O que você paga à União pode ser uma taxa de ocupação, ou um foro anual, ou uma permissão, outras naturezas de outros institutos que tem. Então, não tem nada a ver com imposto, por isso que não caracteriza bitributação. Não é imposto. É como se fosse um arrendamento, porque não lhe pertence de fato. Você tem o domínio útil, mas não tem o domínio pleno, que é o domínio direto, que ele é da União. Então, essa é uma confusão. E a outra confusão também, não há conflito. Não há conflito. São duas coisas. Há uma sobrecarga, isso aí ninguém pode negar. A pessoa que é proprietária de um imóvel, ou ocupante do imóvel, melhor dizendo, que está dentro da área de União, há uma sobrecarga para ela porque ela tem que pagar o imposto e tem que pagar o dono. É um instituto, vamos dizer assim, entre aspas, enfitêutico, uma coisa que está no nosso sistema jurídico. Hoje ele é assim. Então não tem essa conotação de imposto. É uma taxa, é outra figura jurídica. Posso fazer uma ilustração para ajudar a esclarecer para ele? Eu posso construir então uma área. Agora deixa eu continuar a responder a pergunta segunda. Depois a gente junta, porque você faz mais uma ilustração mais coletiva, eu acho. Senão a gente vai ficar dando tudo aqui. Na segunda, você coloca de que a área de marinha, hoje é crescida de marinha, ou seja, a área que pertence à União, a prefeitura não tem a obrigação de cuidar dessa área pelo fato de ela ser da União. Ela tem que cuidar do ponto de vista urbano, ambiental, infraestrutura e das políticas sociais e das políticas públicas, todo o território do município. Se ela é omissa ou não, diante das possibilidades orçamentárias, da vontade política, de ser um bom gestor ou não, essa é uma questão exclusivamente política, resolvida no voto de quem é um bom gestor ou de quem não é um bom gestor. Então, isso é uma questão de se ter aí uma democracia mais participativa do que representativa, porque se a coisa for bem discutida, o cobertor é curto, todo mundo sabe, quando cobre um lado do braço vai descobrir a ponta do pé, então não dá para resolver todos os problemas. Então, o gestor público ele tem que fazer um plano de gestão, uma administração pública que busque equilíbrio nessa distribuição do recurso com justiça social, com equidade e promovendo o desenvolvimento, etc. Mas isso não pelo fato de ser uma área da União. Aí eu estou entendendo que você está trazendo problemas que toda a área de litoral tem, a ilha tem, que são coisas que ocorrem na praia e que são terrenos de marinha e área de uso comum. Sobre terreno de marinha prevalece a área de uso comum e que existem situações que não são adequadas, que existe muita bagunça, ocupação desordenada. O ideal, nesse caso, é a SPU, como gestora de um patrimônio da União, faça uma parceria com o gestor do território político, que
que é o município, para fazer um plano de ordenamento do uso desse território. E a partir desse plano faça então uma atuação que possa eliminar, erradicar as coisas ruins e valorizar as coisas boas, né? Como proprietária, a União ela tem o poder discricionário de cancelar uma inscrição de ocupação ou de não conceder uma inscrição de ocupação, de demolir, derrubar alguma invasão dentro da sua área ou declarar que aquilo é passível de regularizar do ponto de vista legal, mas ainda é uma coisa discricionária da União permitir ou não permitir. Então, eu não sei se temos um próximo, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar todas essas perguntas. Temos um próximo inscrito, quem é? Sérgio Antônio. Seu Antônio? Por aqui, Antônio, para não dar o microfone aqui. Eu gostaria que o SPU me informasse a respeito das barracas que se encontram dentro dos condomínios Associação de Engenheiros da Beira-Mar. Nós fizemos várias denúncias ao SPU. O SPU mandou, através da prefeitura, derrubar as barracas, que nós temos 20 metros de acesso ao mar e tem 4 barracas. Então, eu fui informado que o SPU mandou a prefeitura derrubar. Eu procurei a prefeitura disse que não derrubava, porque isso é um assunto do SPU, eles mandaram derrubar. Mas só que o prefeito fica levando a culpa toda hora de todo mundo e fica sem saber quando vai fazer. O SPU não tomou nenhuma posição, não deu ordem para ele derrubar, não forneceu ninguém para se derrubar. E hoje a gente fica com problema de assalto, cachaça e sol alto. E ninguém pode, nem sequer ver uma televisão. Então isso tudo já foi comunicado à prefeitura e ficou a carta do SPU lá. O SPU mediu sobre o aparelho instalado na beira-mar, tudo estava errado. Eu conversei com o cidadão, está tudo errado. Isso já faz 2 anos. E a gente até hoje está nessa. Cansamos de mandar carta, telefone para o SPU, Salvador. Essa pergunta também, embora ela não seja pauta da audiência de hoje, como eu falei no começo, nós vamos ter uma audiência de reuniões especificamente sobre a questão de barracas de praia, mas a pergunta foi colocada, a gente não pode deixar ela sem resposta. Ok? Então, como a pergunta foi colocada, a gente não pode deixar ela sem resposta. O que é que ocorre? Existe um passivo, ou seja, uma situação irregular que ocupa todo o litoral da Bahia. Isso não é privilégio da ilha de Itaparica, nem de Itaparica e Veracruz. E esse passivo, realmente, por omissão dos municípios, da própria SPU, ele ganhou força e volume num país e num estado onde a informalidade, infelizmente, por muitos anos, foi a solução para a sobrevivência e ainda é de muitas pessoas. Esse problema equivale ao conflito do lojista da Avenida 7 com o camelô que está na sua porta. Ele equivale ao feirante que vai e monta o seu tabuleiro na frente de um supermercado. Ele equivale a toda a informalidade que existe hoje em nosso país e que não tem uma solução adequada, abrangente de fora a fora. A SPU adotou, de 2 anos para cá, uma política com relação a isso. E qual é essa política? Ela começou a fazer isso aqui na ilha. É um outro processo diferente do da demarcação, não tem nada a ver com a demarcação, até porque linha de praia não pode ser confundida com LPM. A LPM determina a propriedade da União. E a linha de praia determina o que é uso comum do povo, que nada pode ser edificado.
Dentro da área que é da União, pode ter casa, comércio, desde que regularmente aprovado, inscrito na SPU, sem problema ambiental e aprovado pelo município. Ou seja, o melhor dos mundos. O que não é a realidade nossa. Então, em 2014 foi feito esse levantamento completo em Porto Seguro, litoral norte de Porto Seguro, que o problema eu acho que é o mais delicado do estado da Bahia, e isso se transformou em aproximadamente 60 e poucos processos judiciais na Justiça Federal, e deverá culminar na derrubada de algumas barracas e na adequação de outras. Em Salvador, todos conhecem o que aconteceu, né? Então, as barracas foram retiradas por ordem da Justiça Federal, assim como vai ocorrer em Porto Seguro, sendo que no processo de Porto Seguro já teve um aprendizado retirado de Salvador com um amadurecimento maior. A questão social, empresarial e desenvolvimento está sendo colocada na balança com mais ênfase. Fizemos agora um levantamento também no litoral sul do município de Ilhéus. No município de Ilhéus vai ocorrer a mesma coisa, só que não vai precisar judicializar. Lá provavelmente tudo vai ser resolvido com o termo de ajustamento de conduta entre o município, cada barraqueiro, o Patrimônio da União, o Ministério Público Federal. E eles vão firmar as condições de ser resolvido o problema de todas as barracas. Nós estamos evitando atuar pontualmente com a barraca A, no lugar onde tem a barraca de A a Z para ser resolvido. Então, se eu vou na barraca de seu José e não vou na barraca do seu Abdias, eu estou discriminando um em relação ao outro. Então, nós vamos trabalhar dentro de uma política. Essa política, como o Estado é grande, ela está demorando de ser contemplar cada recorte do território do litoral, mas está avançando com muita velocidade. Então, já temos a solução que deve sair por sentença judicial ou por termo de ajustamento de conduta de Porto Seguro no começo do ano.